Tem algum rosto mais retratado do que o de Jesus? Ai, mas eu gosto tanto da Mona Lisa, tão bonita. É aquela mulher muito sem graça que está aqui no Museu do Louvre. Eu adoro ir lá no Louvre, ficar de costas para ela. Eu gosto de ver o Bodas de Caná gigante. Mas não é por causa da religião, não. É porque eu não acho graça na Mona Lisa. É o rosto mais falado, né? Porque está lá. E porque foi roubado. Se não tivesse sido roubado no começo do século passado, ninguém nem sabia que ela existia, porque era um quadro considerado menor do Leonardo da Vinci, até que começaram esse fuzuê todo aí, marketing puro. O rosto mais retratado da história é o de Jesus Cristo, e faz tempo, né, gente, que imagens valem mais do que 1000 palavras. As religiões, né? O cristianismo sempre soube disso, né? Produziu muitas imagens e com sempre grandes artistas, reis, muito aqui na França, a gente vai aqui nos castelos e museus e igrejas, quantos quadros foram comissionados pelos reis, né, que eram incentivadores da arte, queriam enfeitar seus quartos, né, queriam enfeitar seus salões. Então foram muitas e muitas e muitas imagens. Mas você sabe quando começou? Você vai ficar impressionada, você vai ficar impressionado com essa imagem que você vai ver agora da primeira representação de Jesus. Olha só que incrível. 235 depois de Cristo. É Cristo curando o paralítico. Está no sítio arqueológico, foi encontrada no sítio arqueológico de Dura Europos, na Síria. Gente, a Síria é fundamental para o cristianismo. No curso eu falo muito sobre isso. Numa imagem em pedra, né, Jesus aparece aí curando o chamado episódio da cura do paralítico. Né? Antigamente não tinha essa questão com a palavra paralítico, e nos evangelhos ela aparece assim. É Jesus curando um homem com dificuldade para andar. A gente entende que ele não tinha movimento, pelo menos nas pernas. Né? Então, essa é a imagem mais antiga. É simples, né? É curiosa, é um desenho muito bonito, mas como é feito na pedra, é muito simples. E olha que interessante, ó, não tem aquele cabelão, ninguém falava em Jesus com cabelão aqui, ó. Eu tendo a pensar até que estão com uma pele um pouco mais escura nesse Jesus nosso aqui, lá da Síria. Essa aqui é a primeira imagem, 235 anos depois de Cristo. Impressionante, né, gente? Agora, são mais de 2000 anos de imagem do rosto mais famoso da história, e então eu trouxe uma coletânea aqui para o nosso diretor Kiko Neves, trouxe aqui a coletânea de rostos. Rostos ou rostos, hein? É rostos, né? Igual poça ou poços, não, é rostos. Olha só esses rostos de Jesus aí, gente. Que coisa interessante, né? São muitos rostos de Jesus diferentes. Ele foi sendo visto de maneiras incríveis ao longo da história. Tem imagens ortodoxas lá do mundo oriental, né? O mundo oriental é o mundo do Oriente Médio, né? Do cristianismo. Tem imagens do mundo ocidental. É interessante. Você vai para o mundo, igreja síria, igreja daquele lado, Jesus é um pouquinho mais morena, barba mais escura. Vai para a Europa, Jesus tem barba mais clara. Esses aí, ó, isso é um díptico, né? Em madeira. São muitas imagens incríveis de Jesus ao longo de 2000 anos. O que é mais interessante é que todo mundo tentando imaginar como seria o rosto de Jesus. Mas a gente sabe que esse rosto alongado, esse cabelo grande, né, eles foram se eternizando com uma imagem de Jesus. Começa que um artista vai sendo influenciado pelo outro. Eu gosto daquela imagem que a gente mostrou agora há pouco, porque ela é a mais crua que a gente tem, né, mais próxima. E Jesus não tinha cabelão, também não dá para ver muito detalhe naquela imagem. Olha aí o Jesus também com cabelo não tão grande, mais arrumadinho. Agora o Jesus mais europeizado aí. Esse Jesus está quase chegando ao Jesus que vai aparecer em Hollywood. Daqui a pouco eu vou chamar o Sérgio Patrick aqui para falar de Hollywood. Vamos ver os filmes. E é incrível, uma super coletânea, e tudo isso vai nos levar até quem? A imagem mais cara da história da humanidade, um quadro de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, o Salvador do mundo. No comecinho da imagem deve dar para a gente ver ali, se a gente voltar, Jesus está com o mundo na mão, né? E esse gesto que ele está fazendo aí, gente, é uma bênção. A gente tem algumas imagens de Jesus e de João Batista com esses dedos nessa posição de abençoar. Olha aí, a mão, né? Essa é uma representação de Da Vinci,
Daqui a pouco eu vou ver se é Da Vinci mesmo, a gente vai falar disso, tá? Tem gente já dizendo, não é Da Vinci não, reclamaram, dizendo que não era, né? Esse Salvator Mundi, o Da Vinci era muito meticuloso, ele levou mais de 10 anos para pintar. Esse quadro teria sido pintado, segundo as pesquisas recentes, né, entre 1499 e 1510. Tem a idade do Brasil, só isso, né? Mais de 500 anos. É uma obra do Renascimento italiano, que até pouco tempo atrás era considerado uma cópia e ponto final. Alguém copiou, foi um aluno do Da Vinci, alguém estava inspirado no Da Vinci, foi lá e fez, alguém conhecia as técnicas, né? Porque, para fazer tão parecido com o Da Vinci, tinha que ser alguém que estudou com ele, alguém próximo. Tem um pouquinho de Mona Lisa nesse quadro, né? Mas é diferente, tem mais expressão e não tem essa bajulação toda que tem a Mona Lisa, que eu detesto. Eu detesto essa bajulação. Vendem imã de geladeira com a Mona Lisa, camiseta, Mona Lisa de bigodinho, tem tudo, né? A Mona Lisa virou um íconezinho bobo, né? É bobo, é um ícone. Tem o Mickey, tem a Mona Lisa, né? Tem o Pato Donald, né? Não, esse aqui não. Isso aqui é um quadro que recentemente se achava, até recentemente, que era um quadro, uma cópia, mas que hoje a National Gallery, a respeitada National Gallery de Londres, fez um estudo, né, quando eles prepararam uma exposição em 2011 para 2012, e esse estudo concluiu que é realmente um autêntico quadro de Leonardo da Vinci. Mas ainda tem gente contestando a National Gallery. E eu não tiro a razão deles, não, tá, gente? Esse mercado de arte. Eu li uma biografia uma vez de um cara que era um inglês, um grande marchand, o Duvin. Como ele manipulava o mercado de arte. A gente sabe que tem manipulação nesse mercado, né? Faz isso aqui para aumentar o preço, mente ali, esconde ali. É um mercado como todos os outros que tem seus truques, tá? O que importa é que essa obra aí foi leiloada pela Christie's, em Nova York. A Christie's é uma casa de leilão, né? Inclusive, eu já testemunhei uma venda uma vez de um Rembrandt, que era uma imagem de Tiago Menor, lá na Christie's, Nova York. Isso faz uns 15 anos. Incrível, né, acompanhar esses leilões. Agora, eu queria ter acompanhado esse. O Salvator Mundi, do Da Vinci, ou atribuído ao Da Vinci, foi vendido por quanto? Quanto você está pensando aí? Bota no comentário. Vamos ver se você vai acertar. Bota para ver se vai acertar. 400... Não é 400 mil dólares, não. 450 milhões e 300 mil dólares. Só isso. 2 bilhões e 200 milhões de reais vale a pinturinha do Leonardo da Vinci com a imagem que Da Vinci projetou do rosto de Jesus. Vamos ver de novo? Não estou dizendo que é o rosto de Jesus, gente. Sabe por quê? Porque não dá para dizer, mas esse aí é o gênio Da Vinci. Conseguiu uma obra avaliada, não vendida por 2 bilhões 205 mil reais. Quem é que comprou esse quadro, meu Deus? Quem é que tem esse dinheiro todo? Deve ser lá o Elon Musk, mas ele não entende nada de arte, não gosta de arte, só fica fazendo bobagem no Twitter. Não foi o Elon Musk. Quem comprou foi o príncipe saudita. Foi um muçulmano, não foi um cristão. Comprou pela arte. E também a gente sabe que Jesus aparece no Alcorão muitas vezes, respeitado como um profeta. A gente sabe que Maria, mãe de Jesus, tem mais citações do que o próprio Maomé no Alcorão. No começo era muito próxima a relação do Islã com o cristianismo, depois é que vieram as guerras. Então o comprador foi o príncipe saudita Badr bin Abdullah al-Saud, da família Saud, que é a família saudita que dá o nome à Arábia Saudita, família real. O príncipe é também ministro da cultura, gente. Agora, o que é que ele fez com essa obra? Você sabe que o Napoleão, quando teve com a Mona Lisa uma época, ele trouxe, né, para o palácio dele. Onde é que o Napoleão colocou o quadro da Mona Lisa? Ele colocou no quarto dele. Ele queria ver a Mona Lisa de noite. Acho que o Napoleão ficou apaixonado pela Mona Lisa, pode ser. Deve ter sido isso, né? O mau gosto do Napoleão era tanto que ele se apaixonou pela Mona Lisa. Mas o príncipe saudita, ele sumiu com a obra do Da Vinci, com essa imagem de Jesus Cristo aí. A verdade é que depois da venda,
O Salvator Mundi nunca mais foi visto e acredita-se que ele esteja muito bem guardado, à espera da construção de um museu adequado para exibi-lo. Também tem boatos aí de que o príncipe colocou o quadro de 2 bilhões de reais no iate dele. Aí, se o iate afundar, o Da Vinci vai para o fundo do mar com o Titanic, né? Eu acho que não é nada disso, tá? Eu acho que o príncipe saudita está querendo valorizar a obra, porque ele conhece a história da Mona Lisa. A Mona Lisa é uma irmã desse quadro, né? É o mesmo autor, mesmo pintor, um retrato mais ou menos da mesma distância, né? O mesmo enquadramento, e até são parecidos, eu diria. Então, o príncipe conhece a história da Mona Lisa, sabe que ela não valia muito até 1910, 1911, e que ela foi valorizada depois de ser roubada, ficou desaparecida, um tal de Vincenzo levou ela para a Itália, disse que era um resgate, porque tinha sido roubada por Napoleão, e depois o Vincenzo foi preso lá e se deu mal, e a obra voltou para a França, mas o príncipe saudita está querendo valorizar, essa é a minha impressão, ele quer fazer o Salvator Mundi valer ainda mais, quem sabe um dia ele vende, eu acho que ele não precisa de dinheiro, tem muito petróleo, não precisa, mas ele está fazendo aí, a meu ver, um jogo que se faz no mercado da arte, o jogo da escassez, tira do mercado. Gente, a obra está lá com o príncipe saudita, a gente não vai poder ver o Salvator Mundi, infelizmente, adoraria ir a um museu na Arábia Saudita ver a obra de Da Vinci, mas não vamos ver. Então vamos lá para Nova York, vamos lá com os... Não, ele não está em Nova York. Sergio Patrick, where are you today? You are in Ohio, right? Está em Ohio, Ohio. exatamente. É uma cidade chamada Você está no Columbus, meio aqui do em milharal Ohio. aí, eu acho que só tem milho aí, não é verdade? Não tem nem Isso casa, é só milho. isso aí é coisa antiga de Ohio, tem muita coisa legal. Aqui tem uma das grandes O que tem de universidades bom dos aí em Estados Ohio, Unidos, Patrick? Ohio State, uma das grandes universidades dos Estados Unidos. A cidade Mas aqui o em que tem de Columbus legal além de é McDonald's e vibrante. Starbucks aí? Não, tem, olha, se você for no centro, a parte mais movimentada, você não vai encontrar as redes, Qual a não. Você vai cidade que você está? encontrar Columbus, que se chama Columbus. Ah, Inclusive, uhum. o melhor sorvete que eu já tomei na minha vida é daqui. É sensacional. É? É, Infelizmente não dá para você trazer para mim, né? A pantufa você já botou não. no correio, né? Mas a pantufa, você sabe que eu tô preocupado que ela não chegou ainda, né? Não, mas ela chegou aqui, pô. Tá aqui, ó. Deixa eu pensar, Não, tá aqui embaixo. se for a sua, a minha Não, não não chegou tá não. ainda. Tá não, tá A não. minha Não da Black chegou. Friday não chegou ainda. Tô com o pé frio aqui, mas tudo bem. Patrick, você separou pra gente aí umas imagens de Jesus do cinema, né? Você, como um habitante do mundo americano, foi lá em Hollywood escolher pra gente 7 representações de Jesus. Então começa aí com o seu show de Jesus no cinema, que eu queria saber como é que a gente vai começar e qual é o primeiro Jesus que você traz pra gente? Então vamos lá. Como eu falei no começo, são mais de 100 anos de história, acho isso fascinante, né? Assim que a humanidade começou a produzir os filmes, Jesus já naturalmente apareceu como um grande personagem, né? Com um tema que é fundamental na Mas história de cinema, vem Hollywood. cá, preto e branco, olha só esse Jesus aí, pensei até que era o Jesus de verdade, é tão antiga essa imagem, né? Esse aí é um filme mudo, né, não tinha ainda o áudio para fazer os diálogos, ele é de 1912, depois foi relançado em Caramba. 19, foi um sucesso, na época, da O Manjedoura à título é Cruz, né, na da tradução, Manjedoura à Cruz, From the 1912, Manger to the comecinho do Cross. cinema, né? Comecinho do cinema, provavelmente o primeiro de Hollywood, né, não se tem todo Primeiro a Jesus de documentação Hollywood, para olha afirmar só que isso. incrível. O Patrick tá trazendo pra gente aqui o primeiro Jesus de Hollywood. Magrão, alto. Já com uma influência da arte, europeia, né, de como se via o Jesus na arte Totalmente. europeia. Aquele ali Esse deve ser ator é um Pedro à direita, né? provavelmente. Esse ator é um ator inglês, chamado Robert Uhum, Henderson Bland. Ele tinha 36 anos na época do filme, então algo aproximado aí uhum. da idade que se costumou dizer, né, que foi a idade da crucificação. Curiosamente, ele lutou na Primeira Guerra Mundial pela Inglaterra e depois Essa ele morreu em Madalena aí eu não Londres num comprei não, ataque hein. Essa alemão. Madalena Não não comprou essa comprei essa Madalena? Maria Ma não, pegando no braço ali. Tá pegando no braço? Acho que tá, né. Eu não comprei não. Uma coisa muito interessante desse filme também é que ele foi filmado no Egito e o que na época era a Palestina, né, 1912, ainda Uhum. não havia o Estado de Israel. Gente, Então você esse imagina filme é antes de Israel, é antes da Primeira imagina o Guerra, não tinha trabalho sido nem isso aí não era nem mandato britânico ainda, gente, isso aí estava na mão dos otomanos ainda. otomanos.
Olha que Exatamente. Imagina o incrível. trabalho para levar toda a equipe, fazer tudo que eles fizeram, né, tem bodas de Caná, tem então, eles colocam as imagens e Incrível. alguns trechos dos evangelhos, algumas Eu quase frases fui ali lá pedir a para benção para Jesus, contextualizar. porque ele me parece o Jesus, mas agora me mostra outro aí que você trouxe. Qual é o segundo Vamos lá, Jesus agora de a gente vai hoje? dar um salto para o que, para mim, na Rei minha dos Reis, infância, né, quando eu 1961. cresci exatamente, esse era o Jesus que eu tinha na cabeça, né. Tá aí o Jeffrey Hunter, um ator que, muita gente, mesmo na Você é época, velho assim, acabou Patrick? questionando. 61, você estava influenciado por um filme de Não, 1961, não sabia que você tinha eu essa acho que idade eu não. acho que o que se mostrava nos anos 80 no Brasil, né, nessas épocas de Natal e tal, era o, né, o filme esse filme dos anos 60. E ele foi chamado de Jesus adolescente, né, de uma forma meio É, ele não jocosa, tem assim, cara de Jesus. Esse aí porque pode tirar que eu nem compro. Vamos ver o outro. e sabe, tem Vamos ver o uma próximo. lenda interessante Tudo desse bem, filme que desculpa, você acabou de falar que é o Jesus da tua infância, eu tô aqui dizendo que eu não compro. não, não tem Perdão, problema nenhum, é perdão. só o que foi mostrado para mim, né. Eles fizeram uma cena da crucificação e ele tinha o peito muito cabeludo, e aí não gostaram e mandaram ele raspar e Rasparam ele. fizeram outra com o torso raspado. Terceiro que Hum, eu vou mostrar para você é Jesus Christ Superstar, Jesus Cristo Superstar, é um esse é musical, famoso. que da Broadway foi para o cinema, não é o preferido dos religiosos, né, porque é uma abordagem diferente, uma Essa ópera rock. barbichinha é meio Xing, né, meio lá chinesa, né, barbicha Meio chinesa. oriental, né. O Ted Neely, era o cara que fazia o Tommy, da ópera rock do The Who, né, da banda The Aham. Who, e aí Ele era ele do The Who? Ele era o cara? não, ele Não. não era, o vocalista do The Who é o Roger Daltrey, né, mas ele era o Tommy, ele era o personagem principal da ópera rock do The Ah, Who personagem, na tá. Broadway. E aí quando ele foi, Parece mas pro aquele cara, o Pirata do Caribe, pô. parece você acha que ele parece o Johnny Depp? O Johnny Depp, Johnny É. Depp. Olha que história curiosa, quando o diretor do filme foi à Broadway assistir o Ted Neely, ele estava machucado e não fez o espetáculo naquela noite. Aí olha o que ele fez para ganhar o papel, ele se vestiu de Jesus e foi até a casa do cara em Palm Beach, na Califórnia, do diretor, para pedir para fazer o filme, para mostrar que ele Cara, eu tinha acredito a muito cara de nisso, Jesus. Patrick. Quem corre atrás consegue, quem fica esperando fica a vida passando na frente. Eu acredito muito ni cara, até fiquei arrepiado aqui, dele ter Sensacional, né? feito isso para conseguir o papel. Sensacional, só para isso já mereceu o menção honrosa aqui como um dos nossos melhores Jesus. Vamos ver o próximo. Inclusive dizem que é o Jesus que cantava melhor, né, porque obviamente num E esse aí, musical canta ou não ele canta? tinha Quem que é esse aí? cantar. Esse aí, não sei se ele cantava não, mas ele é para muita gente é a cara de Jesus, é conhecido Ah, no tá, mundo com esse olhão inteiro, verde né, aí, como Jesus. a grande representação de Jesus, porque, essa foi na verdade é um filme de 6 horas que foi dividido em uma minissérie, feito em 1977, e esse é o Robert Powell. É uma série que foi dirigida pelo Franco Zeffirelli, o famoso, Uhum, diretor italiano, que foi senador depois, né, do partido do uhum, Berlusconi, e que era um católico fervoroso. O uhum. Robert Powell chegou a ser cogitado para ser o Judas, nessa filmagem, e olha só, Hum. se você pensar em 1977, quais eram os grandes atores do momento, quem você acha que chegou a ser cogitado para esse papel? 70, tem tanto ator bom, Clint Eastwood estava rodando fazia tempo já, e quem mais É, estava aí? Quem é que então, estava aí? olha, os 2 caras que concorreram, Dustin Hoffman e o Al Pacino, Olha chegaram a ser só, não cogitados comprava para nenhum dos fazer esse 2. O papel, Dustin Hoffman de jeito nenhum, o Al Pacino também não dá para Jesus não. e o Robert Powell Jesus, eu ganhou. acho que olha, daqui a pouco eu tenho certeza que você vai mostrar o Jesus do Mel Gibson. Uma O coisa o próximo Mel não, Gibson próximo fez não, tem mais certo um, nesse filme, hum, Jesus não pode ser um ator muito famoso. Você tem que escolher um ator que não é tão conhecido, porque senão você cria um conflito. Poxa, você está mostrando o homem mais famoso, mais conhecido da história, com a imagem de um ator famoso. Imagina, uhum. eu falei Johnny Depp, né? O Johnny Depp fazendo Jesus. Imagina o DiCaprio. Ah, vai ser super legal, todo mundo vai ver, mas não compra. Você tem que ver um Jesus que não é muito conhecido assim. Eu Se a gente acho que é puder por ver isso que como é que é? O Caviezel, né? Que isso. o Mel Gibson. Vamos ver o Mel Gibson agora, Patrick. Mostra aí. Bom, antes do Mel Gibson tem um outro, só queria falar desse do Robert Powell, Esse é o meu Jesus. esse é o Ah, William então, o peraí, William dá uma Dafoe. pausa aí, dá um pause na cobra aí. Ah, Ó, só para dizer uma coisa muito curiosa do Jesus de Nazaré, o Franco Zeffirelli pediu para o ator tentar piscar o mínimo possível, para passar um ar messiânico, um ar misterioso, né. uhum. E tem gente que conta e diz que ele piscou uma vez só no filme de 6 horas. Ah,
que ele ficava com o olhar bem fixo nas pessoas. Então, se você olhar, o Jesus de Nazaré, ele está sempre com o olhão aberto, assim, e comunicando pelos olhos também. Pô, eu Aquele já que a gente vejo viu, Jesus tão diferente, Patrick. Eu não acho que Jesus ia ser esse cara. é, ele Eu quis dar vejo uma coisa, Jesus, acho que eu mágica, leio, uma coisa, eu leio os apócrifos, eu leio os evangelhos, eu vejo Jesus que senta, que conversa, que se aproxima, que pisca, que pensa. Eu vejo Jesus muito mais humano do que esse Jesus magnânimo que quiseram mostrar, né? interessante, né? Mas isso ficou registrado, você vê, na cabeça de muita gente, como a figura de Jesus. Agora a gente pode pular para 1988, o William Dafoe fez o papel, é esse aí, e é um Eu Jesus, adoro pelo ator. O ator é genial. Esse cara ator muito arrebentou bom, aí. talvez tenha sido o melhor ator, né, a representar Jesus em grandes produções, Versão e super polêmica, sabemos, né? Jesus aí é enganado pelo diabo, desce da cruz, casa. É super exatamente, polêmico esse filme, né? muita parte humana, muito do sofrimento, né, que não se mostrava em outras obras, né, esse é um filme do Martin Scorsese, não agradou, aos cristãos, mas Não, é mas sabe o que realmente que eu acho, Patrick? Deixa eu fazer uma artisticamente de parte muito aqui. valor, né. Uhum, Pode não ter, certamente não agradou e não vai agradar porque é um filme que faz uma tese questionadora, né? Que vem do livro que tem o mesmo nome. Mas qual é o interessante aí? Esse Jesus é sensacional, esse Jesus. Ele é muito humano. Você pode uhum, discutir teologicamente, historicamente, você pode discutir tudo, mas em termos de Jesus em vida, os sentimentos, tem muito a ver com Jesus que está nos evangelhos. A maneira como ele se posiciona diante dos acontecimentos. Olha só esse grito final: Pai, Pai, por que você me abandonou? Eli, lama sabachthani. A gente ouve aqui em aramaico. Né? Então, é maravilhoso esse Jesus. Agora, claro, o filme não conduz a história para onde os evangelhos nos contam que ela foi. Ele é uma tese ficcional de um possível fim para a vida de Jesus. E o anjo, que na verdade é o diabo, tira a coroa de espinhos dele. E Jesus, nesse filme, né, nesse filme, A Última Tentação de Cristo, é enganado. Mas eu vou ver os teus outros ainda, mas o meu voto é por esse Jesus aí como o melhor papel. Não estou dizendo que é o que mais aparece. é isso aí, com as cenas impressionantes aí também, né, dele sendo Melhor cheio no de legião de papel, né? açoite. Vamos passar então para Paixão de Cristo, outro polêmico, né, de 2004, dirigido pelo Mel Gibson, o Jim Caviezel que você falou aí, embora ele tenha, né, ele seja aí a gente já vê a barba mais escura, o olho mais escuro, ele tem origem europeia, né, pai suíço, mãe irlandesa, foi criado em família Uhum. católica, também um bom ator, atuou no Conde de Monte Cristo, fez sucesso antes desse papel. Agora está voltando, inclusive, né, aqui nos Estados Unidos, um dos filmes mais comentados do ano. Tem o Jim Caviezel como protagonista, O Som da E ele Liberdade. continua tratando muito da temática cristã, né? Exatamente. É um filme que tem essa parte. Ele é um cara muito cristão, né? Ele Ele leva. é, exatamente. E essa parte cristã conservadora tá em toda a temática desse novo filme. O Eu não gosto curioso é desse que filme, não, hein, Patrick? Eu não gosto. eu também não sou fã, tem bastante violência, é muito difícil de assistir, né. Sensacionalista, ele é baseado em teses não comprovadas também, as Uhum. pessoas aceitam, porque tem muito das visões de Anne Catherine Emmerich, aquela Isso. vidente alemã, e aquilo a gente sabe que não é comprovado, que é ficcional. Eu sei que muita gente fica chateado quando eu falo, mas é verdade, gente. As visões de Anne Catherine Emmerich foram alteradas por um poeta e por um editor. Não tem, a gente nem sabe o que foram as visões dela, porque o livro foi todo mexido. É uma Uhum. ficção. E aí o Gibson fez uma ficção super violenta, super sangrenta e sensacionalista e botou esse Jesus aí, que tem olho claro também, né? O curioso é que ele falou pro Jim Caviezel, falou: "Você não vai, trabalhar tão fácil depois desse papel", né, e o Não ator disse pegou que nada, né? realmente Demorou, né? ele disse que ele ficou na geladeira um tempão depois desse papel, né, não sabe explicar Tá. muito bem por quê, mas disse que ficou um tempo na geladeira por Bom, causa disso. E para vamos pro teu fechar, último Jesus aí, teu vamos último para Jesus. tá nas telas atualmente, a partir de Esse 2017. cara é adorado, cara. Esse pessoal adora, É, hein? isso aí a série se chama The Chosen, né, que a tradução é O Escolhido, começou em 2017,
começou pequenininha no próprio aplicativo e foi ganhando força e hoje é um grande sucesso aqui nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Esse ator se chama Jonathan Roumie. Aí é interessante porque eu fui procurar a Tem origem desses mais aí pra atores, né, gente ver? Rodrigo, Tem mais um trechinho? para tentar imaginar as feições, né? O Jonathan Roumie tem o pai egípcio de origem sírio-libanesa. Então talvez Esse eu aí a compro gente mais, hein? tenha talvez aí a gente tenha feições mais próximas, né. Outra Vamos coisa dar um curiosa pause no rosto dele aí quando aparecer? Vamos parar o rosto dele pra gente ver? Aí, ó. olha lá, ó, Aí. tá vendo? Esse eu compro mais, cara, porque aí a gente já tá falando de alguém do Oriente Médio, né? Uhum, É impossível que a família de Jesus tivesse vindo de outro lugar? Não, nada é impossível, mas aqui nós estamos mais dentro da área que a gente imagina, né? Não tem olho é, azul, né? Tem feições. Mas tipo eu também, minha família vem aí, né, de Espanha e Portugal, eu tenho origem judaica e árabe. Descobri agora que tenho judaica dos dois lados, tenho árabe de um dos lados, muito uhum, forte. É esse nariz mais arredondado que eu tenho aqui, não sei se o seu não, né? Mas é mais isso, né? É mais uma pele mais morena. Pode ser mais morena ainda, né? Nada impede. Mas pelo menos esse aqui me fala assim: ah, tá bom, esse aqui eu compro. exatamente. No E meu aí como a voto gente aqui, está Patrick, esse é diga. o Jesus que aparência física que mais me lembra, assim, que mais me faz ficar Number one. confortável com. É, não é o melhor intérprete, que é o Willem Dafoe lá, mas em termos de rosto de Jesus, eu tô comprando mais o Chosen. E Eu tô com você? você, tô com você. Acho que foi uma evolução interessante de Hollywood, né, partindo do que era um mero reflexo da arte, né, plástica, das pinturas, comprando tudo que vinha ali da Europa em cima disso e evoluindo para entender mais, estudar mais e voltar, retomar, alguém mais próximo do visual que a gente imagina seja, né, o do rosto de Jesus. E o Jonathan Roumie, que é esse Patrick? ator, ele também é muito religioso, ele tem inclusive um grupo de oração no YouTube com milhares de pessoas, e Uhum. tem gente que chama ele de Jesus hippie, por causa do jeitão dele, bem descontraído e tal. É, tem E um ele está jeitão mesmo. agora até num aplicativo de orações, tem aqui nos Estados Unidos, enfim, acabou se tornando, como a gente está no mundo, na era É isso das que eu redes tava sociais, imaginando né? se ele fosse um cara tão muito famoso, se isso ia ter esse efeito. Não ia, né?